bem-vindos ao Saúde e Vida. Meu nome é Laís, apresentadora desse programa, e hoje vamos falar sobre a distrofia muscular de Duchenne, uma condição genética que afeta músculos progressivamente. Para entender melhor essa condição genética e como ela impacta a vida nos pacientes, trouxemos especialistas e pessoas que convivem com a doença. Vamos começar com a doutora Fernanda, médica geneticista. E quais são as mutações genéticas responsáveis? As mutações genéticas mais comuns responsáveis pela distrofia muscular de Duchenne são a deleção, que é quando você perde uma parte do gene, ou a duplicação, que é quando acontece uma cópia exata do segmento do gene, ou as mutações pontuais, que são pequenas alterações que impedem a produção da distrofina. Como funciona o aconselhamento genético para as famílias? Agora, falando um pouquinho da questão de aconselhamento familiar, é muito importante que sejam feitos exames para serem identificadas as mutações nos genes e serem avaliados os riscos de transmissão e oferecer um suporte para o planejamento familiar, justamente porque as mães elas podem ser portadoras assintomáticas e os principais exames que a família deve fazer é o teste genético e a biópsia de vilosidade cariônicas, que é feita durante a gestação e ajuda na detectação precoce. E após a descoberta é a fazer um acompanhamento com médicos profissionais e que sejam especialistas na área. Para entendermos melhor a progressão da doença, convidamos a doutora Júlia, neurologista, para explicar como a doença evolui ao longo do tempo. Bom dia, eu sou a Júlia e sou a médica neurologista. Podemos descrever 5 estágios. O pré-sintomático, do nascimento até os 3 anos, pode ter atraso nos marcos motores. Inicial dos sintomas, dos 2 aos 7 anos, dificuldades para sentar, pular, subir escadas e atraso motor. De transição, dos 6 aos 9 anos, dificuldade para andar, sinal de Govers, que é quando eles escalam o próprio corpo para ficar em pé decorrente à fraqueza muscular, e marcha nas pontas dos pés. Inicial de perda de marcha, que é dos 10 aos 14 anos, que é fraqueza intensa nas pernas, mas capacidade de usar os braços, escrever, comer e aparecimento de escoliose. O tardio, que é a partir dos 15 anos, problemas respiratórios e cardíacos, ajuda nas atividades de vida diária. Além disso, a fraqueza muscular piora progressivamente. A partir dos 10 anos, é esperado um pior prognóstico para os meninos portadores, devido ao início de complicações mais severas da doença. Hoje, a expectativa de vida de portadores é de 30 a 40 anos, porém, após os 15, cerca de 90% dos casos já está na cadeira de rodas. Há uma necessidade medicamentosa pelas complicações cardíacas e respiratórias, para que o paciente possa ter um melhor prognóstico. Elevites é um medicamento de 15 milhões de reais e deve ser financiado pelo governo. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico começa com a observação clínica, seguido de exames como a dosagem de enzima creatina quinase no sangue, que fica muito elevada nesses casos. Além disso, testes genéticos confirmam a mutação do gene da distrofina. Para além da fraqueza muscular, nos diz quais são os outros sintomas neurológicos e de funções cognitivas existentes? Os indivíduos que convivem com a distrofia muscular de Duchenne, em sua maioria, apresentam inteligência borderline e, em alguns casos, apresentam RM de grau leve, dificuldade na fluência verbal, disnomia, problemas de memória de curto prazo e longo prazo, déficit de atenção, apresentam diferenças significativas em relação ao aprendizado e na capacidade de funções executivas, capacidade visoespacial, controle motor fino, bem como nas capacidades sociais. Agora vamos falar da qualidade de vida dos pacientes. A terapia ocupacional pode ajudar no dia a dia? Olá, eu sou Ana Luísa, terapeuta ocupacional, e muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Sim, a terapia ocupacional na distrofia muscular de Duchenne, ela atua nessa forma de manter a funcionalidade pelo maior tempo possível. E nós trabalhamos então com adaptação de atividades, órteses, tecnologias assistivas e também ajuda na adaptação do ambiente para garantir a independência. E como é a atuação no estágio mais avançado da doença? Então, quando o paciente ele perde a mobilidade, o foco é facilitar sua participação nas atividades diárias. Então, utilizando cadeiras de rodas, uma comunicação alternativa e ajustes no ambiente para manter essa autonomia e bem-estar. É importante ressaltar aqui também que desde o início do diagnóstico e de todos os cuidados, é importante ter uma comunicação com os familiares, com os apoiadores, com as pessoas do convívio do paciente, para poder mostrar para eles maneiras e técnicas de fazer a movimentação do paciente, maneiras de conservação de energia, que é muito importante. Então, também temos técnicas de alongamento para fazer, para não perder a flexibilidade, orientação para poder mudar o ambiente de uma forma que se torne mais seguro e também uma forma de maior conforto para o paciente. Como a tecnologia assistiva pode ser utilizada para favorecer a participação nas atividades físicas?
a tecnologia assistiva ela é fundamental para dar um suporte para o paciente com distrofia muscular de Duchenne. Então, nós utilizamos, por exemplo, de cadeiras de roda motorizadas e adaptáveis, andadores, o exoesqueleto, que são dispositivos para manter esse equilíbrio, essa postura e que ajuda muito na locomoção. Então, todos esses equipamentos ajudam a melhorar a mobilidade e permite, assim, que a pessoa consiga fazer as suas atividades diárias e também, por exemplo, exercícios físicos, fazer passeios, então ajuda no lazer, nessas outras ocupações que ele também precisa ter para manter um bem-estar e uma vida com qualidade. Agora vamos ouvir um relato de quem vive essa realidade. Letícia, como foi receber o diagnóstico do seu filho? Essa é uma boa pergunta, né? Porque o diagnóstico para mim foi um momento muito difícil e cheio de incertezas. No início eu me senti muito perdida por conta da quantidade de informações técnicas e médicas que eu não fazia ideia. E além disso, a gente percebemos, né, que a sociedade ainda tem uma visão muito limitada sobre pessoas com doenças genéticas. Mas aos poucos, com o apoio da nossa rede de família, de apoio, e os médicos, né, os terapeutas, os profissionais de saúde que vêm acompanhando meu filho, eu fui entendendo a condição do meu filho e aprendendo a enxergar suas potencialidades além das limitações. Tem algum cuidado ou tarefa que você aprendeu com o acompanhamento dos profissionais de saúde que você utiliza? A gente passou com bastante profissionais até hoje e a gente, assim, aprende muita coisa. E a principal delas é a importância de estimular a autonomia do meu filho no dia a dia. São pequenas adaptações no ambiente que faz a diferença, né? O uso de tecnologias assistivas, então, a cadeira de roda, a gente agora está indo atrás das órteses, né? E, assim, o acompanhamento terapêutico nos ajuda a enxergar que a inclusão não é sobre acessibilidade, só sobre acessibilidade física, sabe? Mas também criar espaços onde ele se sinta pertencente e respeitado. Quais são as suas expectativas e o maior sonho em relação ao seu filho com ele? Meu maior sonho é que meu filho seja feliz, uma pessoa feliz e digna. Que ele possa participar ativamente da sociedade sem ser limitado por barreiras físicas, estruturais e o preconceito, né? Eu espero que as políticas públicas avancem para garantir que pessoas com deficiência, pessoas com condições genéticas tenham acesso a oportunidades, educação, possibilidades. Mas, acima de tudo, eu desejo que meu filho cresça sabendo que a mamãe te ama muito. Agora vamos ouvir o Gabriel, um jovem que convive com a distrofia muscular de Duchenne. Como é a sua rotina? Oi gente, eu sou o Gabriel, eu convivo com a distrofia muscular de Duchenne e eu tenho 19 anos. Eu faço acompanhamento semanal com médicos e terapeutas e eu faço uso da cadeira de rodas para me locomover. Eu tento sempre manter minha rotina ativa e adapto as atividades para continuar participando das coisas que me fazem bem. Qual a maior dificuldade que você sente e como você lida com isso? Possui alguma coisa que te auxilia diariamente? O que eu sinto maior dificuldade hoje em dia é que eu perdi a minha força muscular e afeta muito minha mobilidade e a minha independência. Então, atividades simples, como levantar da cadeira ou segurar objetos pesados, é bem desafiador para mim. E lidar com isso é muito difícil no dia a dia. Por isso eu utilizo a cadeira de rodas motorizada e tenho adaptações aqui na minha casa, como barras de apoio, e eu conto com o auxílio da minha mãe e do meu pai, e de cuidadores. E às vezes, como eu já falei, vem terapeutas aqui semanais, e eu tenho acompanhamento com uma terapeuta ocupacional. E além disso, eu estou fazendo uso de órteses, algumas estão sendo produzidas ainda, e me ajuda a me manter em pé e confiante. Para o aspecto emocional, tem algo que você aprendeu para te deixar mais forte socialmente e conseguir fazer as suas atividades de lazer e participação social normalmente? Emocionalmente, eu aprendi a aceitar minha condição e focar no que eu posso fazer e não no que eu já perdi. O apoio da minha família e dos meus amigos é fundamental e, assim, eu amo estar conectado com esse grupo de pessoas que estão ao meu redor. E também estar conectado com pessoas que sofrem da mesma doença que eu, onde eu posso compartilhar as minhas experiências e escutar também experiências e a gente fazer essa troca de apoio. Eu também encontrei formas de lazer que se adaptam às minhas necessidades, como jogos online e leitura, eventos sociais acessíveis, como a ida em museus, e eu mantenho minha mentalidade positiva a partir disso. Buscar independência dentro das minhas possibilidades me ajuda a me sentir mais forte. Muito obrigado a todos por compartilharem essas informações valiosas. A distrofia muscular de Duchenne é uma condição que exige diagnóstico precoce, um acompanhamento especializado e suporte contínuo para garantir a qualidade de vida dos pacientes.
Obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo Saúde e Vida.